Há um ponto da vida em que você percebe que não está cansado por preguiça, nem por falta de vontade. Está cansado porque passou tempo demais tentando empurrar o mundo com as próprias mãos, acreditando que, se apenas se esforçasse mais, as coisas finalmente se encaixariam. Você acordou cedo, se cobrou, fez mais do que podia. Mas, por alguma razão, a vida pareceu não sair do lugar. E é nesse instante que uma dúvida silenciosa surge dentro de você. Será que eu realmente preciso forçar tanto assim? Essa pergunta, aparentemente ingênua, é a semente de algo maior. A descoberta de que existe uma outra forma de viver, uma que não nasce do controle obsessivo, mas da confiança. Somos treinados desde cedo a acreditar que esforço é a única moeda válida. Se não funcionou, faça mais. Se não deu certo, aperte ainda mais. É como se a vida fosse um cofre trancado, que só se abre à base de insistência. Mas raramente alguém nos ensina a outra metade da verdade, que a vida não se move apenas por esforço, mas também por alinhamento. Há momentos em que insistir é justamente o que nos prende, porque o excesso de força nasce do medo, e o medo não cria movimento, cria rigidez. Quando você começa a confiar, algo muda. Não é que os problemas desapareçam, mas a sua postura diante deles se transforma. Você percebe que não precisa estar um passo à frente de tudo para estar seguro. É como soltar um pouco a corda que você estava puxando com tanta força. De repente, ela deixa de machucar as mãos. Essa confiança não é passividade, é uma energia diferente. É a diferença entre nadar contra a correnteza e aprender a flutuar, deixando que o rio também trabalhe a seu favor. Talvez você já tenha experimentado isso em pequenos momentos, quando parou de correr atrás de alguém e, curiosamente, essa pessoa voltou por conta própria. Quando desistiu de resolver um problema na marra e no silêncio, a resposta apareceu clara. Esses instantes nos revelam algo contraintuitivo. Muitas vezes, quanto mais forçamos, menos conseguimos. Mas quando damos espaço, quando confiamos, as peças começam a se mover naturalmente. Pense na natureza. Nenhuma árvore cresce mais rápido porque está ansiosa. Nenhum rio corre mais depressa porque teme ficar para trás. Tudo segue o ritmo que precisa seguir. E ainda assim, chega aonde deve chegar. Quando olhamos para a vida dessa forma, começamos a perceber que talvez não sejamos diferentes. Talvez o que precisamos não seja mais velocidade, mas mais confiança no tempo das coisas. E aqui entra uma reflexão profunda. Por que insistimos tanto em forçar? Muitas vezes, não é porque acreditamos no poder do esforço, mas porque não confiamos em nós mesmos. A correria desenfreada, a necessidade de provar valor, a tentativa de agradar a todos, tudo isso é uma forma de dizer, inconscientemente, se eu parar, se eu soltar, eu não sou suficiente. É o medo de que a vida não nos reconheça, a menos que estejamos sempre em modo de performance. Essa mentalidade, porém, nos exaure. Nos faz viver com os ombros tensos, o peito apertado, como se estivéssemos o tempo inteiro tentando segurar um prédio para que ele não caia. Mas e se a verdade for outra? E se o prédio nunca fosse cair? E se a vida não estivesse pedindo de você tanto esforço, mas apenas presença? Confiar é justamente esse ato de soltar o peso que nunca foi seu. É parar de confundir disciplina com autoviolência. É dar a si mesmo a chance de viver sem a necessidade constante de provar algo a alguém, inclusive a si mesmo. E o que acontece quando você faz isso? Você se reencontra. O cansaço dá lugar à clareza, o medo se dissolve em serenidade e as decisões deixam de nascer da ansiedade para nascer da intuição. Esse ponto de virada é crucial, porque até então sua energia estava sendo gasta em excesso, tentando controlar o que nunca esteve sob seu domínio. Mas ao confiar, essa mesma energia volta para você. E com ela, você tem força para agir onde realmente pode, no cuidado com si mesmo, nas escolhas que refletem quem você é de verdade, nas conexões que fazem sentido. Não é coincidência que os grandes filósofos e tradições espirituais falem da importância de confiar. Os estoicos lembravam que só devemos nos ocupar do que está em nossas mãos e que todo o resto é perda de energia. O taoísmo fala de Wu Wei, agir sem esforço forçado, em harmonia com o fluxo natural. Até a ciência moderna mostra que estados de confiança e relaxamento ativam o cérebro criativo, onde surgem soluções inovadoras. Confiar não é utopia, é inteligência. Mas claro, confiar parece arriscado. Se você cresceu acreditando que amor precisa ser conquistado, que sucesso só vem com sofrimento,
que descanso é sinônimo de fraqueza, então confiar vai soar como um perigo. Soltar o controle vai parecer uma ameaça. Só que essa é justamente a ilusão que precisamos quebrar. Não fomos feitos para viver com a mandíbula travada e o coração apertado. Há uma forma de construir sem se destruir no processo. Essa forma é confiar. Confiar não apenas que a vida tem seus próprios ritmos, mas que você é capaz de reconhecê-los, que sua intuição não está errada, que sua pausa não é preguiça, que seu corpo sabe o momento de descansar. É essa confiança que devolve o ar, o ritmo, o equilíbrio. Quando isso acontece, você não apenas vive melhor, você se torna alguém diferente. Alguém menos apressado, menos desesperado por resultados imediatos, mais presente no agora. E é exatamente essa presença que atrai o que você tanto buscava. Porque, no fim, não é o esforço cego que abre portas, é a energia de alinhamento. Quando você começa a caminhar com confiança, percebe algo curioso. Aquilo que parecia inalcançável começa a se aproximar. Não porque, de repente, o mundo resolveu ser mais generoso, mas porque você parou de afastar as coisas com a energia do desespero. Forçar é como empurrar uma porta que abre para dentro. Quanto mais força, menos movimento. Confiar é dar um passo atrás, respirar e permitir que a própria porta se abra. Isso não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. O trabalho continua existindo, os desafios continuam aparecendo, mas a qualidade da ação muda. Você não age mais para tapar buracos de insegurança, age porque está em paz com quem é. E quando suas ações vêm desse lugar de tranquilidade, o impacto delas é muito maior. Veja como isso se aplica em situações comuns. Quantas vezes você já entrou em uma relação tentando provar o tempo inteiro que merecia ficar ali? Esse esforço excessivo, mesmo que não percebido, cria peso e desconforto. O outro sente sua ansiedade, sua cobrança silenciosa. Agora, compare com quando você simplesmente está presente, sem tentar convencer, sem se justificar a cada passo. Nessa leveza, a relação cresce por escolha, não por obrigação. É o mesmo em oportunidades profissionais. Quando você age com confiança, transmite clareza, e isso atrai portas certas. Forçar, por outro lado, costuma levar você até lugares onde precisa se diminuir para caber. Há também a questão do tempo. Estamos sempre correndo contra um relógio invisível, medindo cada passo como se houvesse um prazo universal para tudo. Mas confiar é entender que não existe atraso quando você está no caminho certo. Há pessoas que encontram sua vocação aos 20, outras aos 50. Há amores que chegam cedo, outros que aparecem depois de uma longa espera. O importante não é quando acontece, mas se acontece de forma verdadeira. Quando você confia, para de tratar cada silêncio como fracasso e passa a vê-lo como preparação. Esse é um dos maiores aprendizados da confiança. Perceber que o vazio não é punição, é espaço. Espaço para que algo mais alinhado possa florescer. Quantas vezes você já insistiu em manter uma porta aberta só por medo de que não houvesse outra? E quando finalmente soltou, percebeu que justamente ao lado havia uma entrada muito maior? Isso acontece porque forçar nos mantém ocupados demais com o que não serve, enquanto confiar nos permite enxergar o que realmente faz sentido. E aqui está um ponto essencial. Confiança não é ingenuidade. É sabedoria. É compreender que, por mais que você queira controlar cada detalhe, nunca terá o poder de ditar tudo. A tentativa de dominar a vida em cada aspecto só confirma, no fundo, o medo de não estar no controle. É um ciclo de exaustão. Quando você solta esse controle, percebe que a vida não estava contra você, estava apenas esperando que você parasse de atrapalhar. Essa percepção muda tudo. Você deixa de viver em estado de alerta e começa a viver em estado de presença. Em vez de medir progresso em números, validações ou comparações, você mede em tranquilidade, em respirações profundas, em escolhas que refletem sua essência. É nesse ponto que você entende. Não adianta conquistar o mundo se, ao chegar lá, você perdeu a si mesmo no caminho. Forçar pode até levar a resultados, mas raramente leva à plenitude. Você pode conseguir a carreira, o status, a relação que tanto queria, mas se chegar lá quebrado por dentro, ansioso, desconectado, de que adiantou? Confiar garante que o caminho não destrua você, porque a confiança constrói algo sustentável, enquanto o esforço desmedido constrói algo frágil, que cedo ou tarde desmorona. E a transformação não é apenas interna. Quando você confia,
o mundo ao seu redor responde de forma diferente. Pessoas percebem sua estabilidade e isso inspira respeito. Situações começam a se alinhar, não por mágica, mas porque sua energia agora combina com aquilo que você busca. É como ajustar uma frequência. Quando está desalinhado, nada parece se encaixar. Quando está em sintonia, tudo começa a fluir. Talvez o aspecto mais poderoso da confiança seja que ela devolve a você o poder de dizer não. Quantas vezes você aceitou algo que não queria só por medo de não aparecer nada melhor? Quantas vezes disse sim quando seu coração gritava não? A confiança liberta disso. Ela ensina que cada não é proteção, cada silêncio é sagrado e cada atraso pode ser apenas um redirecionamento. Isso não significa que a vida fica fácil. Significa que fica clara. E clareza vale mais do que controle. Porque, quando você enxerga com clareza, age com precisão. Não desperdiça energia tentando consertar o que não depende de você. Não se perde em batalhas que não valem a pena. Não se abandona para caber em lugares estreitos. E quanto mais você confia, mais percebe que não está atrás de ninguém. Esse relógio que o mundo insiste em nos impor, de ter que chegar em certos pontos em certas idades, de conquistar de acordo com cronogramas alheios, é apenas uma ilusão coletiva. Não há atraso quando o caminho é seu. Você não precisa correr para não ficar para trás, porque não existe atrás. Existe apenas o seu tempo. Essa mudança de mentalidade abre espaço para algo raro. Paz. Paz, não porque a vida parou de desafiar, mas porque você deixou de lutar contra o que não pode controlar. Paz, não porque tudo saiu exatamente como queria, mas porque você entendeu que nem sempre precisa sair. Essa paz não é passividade, é o solo firme de onde as melhores ações brotam. E aqui está talvez o maior segredo. Confiar não diminui a sua força, multiplica. Porque, quando não gasta energia tentando dominar o impossível, você tem energia para cuidar do possível, tem clareza para tomar decisões melhores, tem serenidade para atrair pessoas certas, tem leveza para caminhar sem se quebrar. No fundo, confiar é escolher não viver em guerra consigo mesmo. É aceitar que você não precisa provar nada, não precisa se violentar em nome de resultados. Que a vida não é uma corrida para ver quem chega primeiro, mas um processo de se tornar quem você é. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de correr atrás da vida e começa a caminhar lado a lado com ela. Não precisa mais implorar por reconhecimento, porque já se reconhece. Não precisa se agarrar a portas trancadas, porque sabe que há outras abertas. Não precisa medir seu valor por métricas externas, porque sente sua inteireza por dentro. Essa é a essência da confiança. Parar de forçar para começar a fluir. Deixar de viver no medo para viver no alinhamento. Entender que o que é verdadeiramente seu não precisa ser arrancado, porque já está a caminho. E quanto mais você confia, mais percebe que nunca esteve atrasado, nunca esteve perdido, nunca precisou provar tanto assim. A vida sempre teve um ritmo próprio. O que mudou foi a forma como você escolheu dançar com ele.